Olá, eu sou Marcelo Carvalho e esse é o RCN Entrevista, o programa que conecta você a especialistas e personalidades de diversas áreas para uma conversa franca e direta. O RCN Entrevista vai ao ar às quartas-feiras, às 14 horas, aqui na maravilhosa web rádio Carvalho News. Nascido em 1959 em João Pessoa, na Paraíba, Emir Ribeiro começou sua relação de amor com os quadrinhos desde muito cedo. Aos 7 ou 8 anos, já criava histórias para o seu círculo social mais próximo, trazendo consigo a criação de personagens marcantes. Com apenas 14 anos, idealizou e lançou a sua maior personagem, Velta. De lá para cá, soma à sua carreira diversos trabalhos que só reforçam o seu brilhantismo. No RCN Entrevista de hoje, nós temos a participação do quadrinista Emir Ribeiro. Emir, muito obrigado por participar do RCN Entrevista. É um prazer ter você aqui para essa entrevista. Quem é Emir Ribeiro? Como você se definiria? Primeiramente, é um prazer estar aqui na Carvalho News e agradeço sua gentileza e elogios. Minhas saudações a você e aos ouvintes. Bem, eu sou apenas um artista que gosta e se diverte produzindo quadrinhos. E fica muito contente em ver que há um público que se diverte junto comigo, consumindo as histórias, os personagens. E por isso que meu trabalho é uma ótima terapia, na verdade, né? Que felizmente traz bons resultados, principalmente na parte emocional de contato com o público. Em 1975 você criou o Itabira, que é o chefe dos índios Tabajaras, que tem uma relação muito direta com as raízes do Brasil. De onde surgiu essa ideia e qual sua relação com essa criação? Itabira foi uma ideia do meu pai, que hoje tem 86 anos e foi professor de história, ele está aposentado. Eu publicava tiras de Velta no jornal A União, aqui de João Pessoa. E o editor, que era o Antônio Barreto Neto, pediu que eu criasse um personagem o mais paraibano possível para estrear uma nova série de tiras. Aí meu pai escreveu a origem desse personagem, o Itabira, que é um índio da tribo dos Tabajaras. Eu acho até que os leitores de hoje não devem conhecer essa modalidade de publicação, as tiras. As tiras eram exatamente isso, era uma tira de quadrinhos, né, em formato retangular, que era publicada diariamente nos jornais e contava uma história em quadrinhos que continuava de um dia para o outro e os leitores acompanhavam todo dia. Além da produção de quadrinhos, você tem uma experiência bem interessante com filmes. Você produziu O Desconhecido Homem de Preto e A Volta do Homem de Preto. Agora explica pra gente um pouco sobre esse projeto e como foi para você vivenciar esse outro mundo, o mundo audiovisual. Eu acho que é natural um criador de histórias em quadrinhos querer seus personagens transportados para outras mídias, especialmente cinema e séries de TV. De início, eu pretendia fazer um filme com a Velta, por ela ser mais conhecida, mas o problema era os efeitos especiais, pois não havia dinheiro disponível na época para arcar os custos. Aliás, na época e nem hoje eu tenho. Por isso, naquele ano de 1988, eu optei pelo Homem de Preto, que era a solução mais simples, é o personagem mais fácil de ser filmado, nos equipamentos que eu possuía. Então eu comecei a filmar em 1988. Eu fazia sempre nos finais de semana, reunia amigos, parentes e todo mundo bancava o ator, né? Era sempre divertido e fizemos as filmagens devagar, aos poucos, com aquele equipamento de VHS antigo. Aí depois, em 1989, já no ano seguinte, a gente editou o material e lançamos o filme numa sala do Sesc, com um público bom. Aí 4 anos depois eu fiz a continuação, ainda com equipamento VHS antigo, e veio esse segundo filme, que era A Volta do Homem de Preto. Era outra diversão, né? Foi outra diversão
E mesmo com aquele material simples, a gente se divertiu muito e felizmente o resultado agradou a quem. Emi, tendo na sua bagagem profissional tantos trabalhos e também com um início no mundo dos quadrinhos tão cedo, ainda quando criança, quais suas maiores inspirações? O que te motiva? Eu posso dizer que sou essencialmente artista. Eu vivo para criar. Estou sempre tendo ideias para transformar em arte. Eu sempre fui assim. As inspirações aparecem naturalmente, às vezes sobre fatos e pessoas reais, e às vezes pura fantasia. E eu acho que a motivação se torna mais forte com a resposta e a empatia do público. Quando o meu público também curte e se diverte com aquilo que eu produzo, a criação artística se torna uma coisa ainda mais prazerosa. É impossível não falar sobre ela. A criação da Velta, principalmente na época, representou uma subversão aos padrões machistas dominantes. A Velta, ela não precisa ficar à espera de um herói para salvá-la, né? E ela também aborda questões políticas e sociais muito enraizadas aqui no país. Afinal, de onde surgiu esse personagem tão marcante? Pois é, a Velta foi uma miscelânea de inspirações. Primeiramente, eu estabeleci uma diretriz, a de tentar não trabalhar com elementos recorrentes e impostos subliminarmente pelo mercado de quadrinhos da época. Quer dizer, eu primeiramente estabeleci que tinha que tentar fazer diferente e não igual ao que já existia. Então eu fui criando a Velta assim, incorporando detalhes e principalmente que contrariava aquilo que era estabelecido como parâmetro a ser seguido. Eu nunca queria fazer o que era já recorrente, era isso, né? E de imediato eu quis logo que ela fosse um contraponto àquela censura ferrenha que existia na época. Por isso eu dotei a personagem de uma personalidade forte, uma mulher independente e, sobretudo, exibicionista, né? Ela adora se exibir, de ser vista pelas pessoas. Para começar, eu defini que o corpo da Velta seria o mais brasileiro possível. E para isso eu me inspirei nos corpos de umas dançarinas famosas nos anos 70, que faziam parte de um grupo conhecido como as Mulatas do Sargentelli. Ou seja, eu releguei de imediato o estereótipo da heroína de seios grandes e pernas finas, tão comuns nos quadrinhos dos Estados Unidos. Eu acho que a única coisa vinda da influência estrangeira que passou por esse filtro que eu estabeleci foi o fato da Velta ser uma loura de olhos azuis. Mas isso não significa nada, afinal há muitas louras no Brasil, não é um aspecto inexistente no Brasil. E também eu me inspirei em alguns aspectos de uma personagem francesa dos anos 60, que se chamava Právida, a sobrevivente. Principalmente no fato da personagem usar motocicleta como meio de transporte e ser adepta da pouca roupa. Então essas foram os elementos que compuseram a Velta, e o restante eu fui acrescentando depois com o tempo. Muito tempo se passou desde a criação da Velta, que foi criada especificamente em 1973. Como você considera a evolução dessa personagem ao longo dos anos? Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria algo na sua construção? Sim, eu felizmente consegui evoluir a personagem e seus roteiros, à medida que eu fui ganhando experiência. Principalmente me mantendo aberto às sugestões feitas pelos leitores e por muitos quadrinistas mais velhos e mais experientes. Agora, quanto a mudar a personagem, alguma coisa nela, eu acho que eu mudaria, né? E posso até afirmar que já respondi parte dessa pergunta em 1983, ou seja, 10 anos após a Velta ser criada.
eu criei um universo alternativo onde a Velta, ao invés de ser loura, era uma mulata, até com outro nome, era a Mira. Eu até republiquei essa aventura recentemente. Ao longo das suas produções, você já recebeu diversos prêmios pelos seus trabalhos e conquistou também diversos admiradores, mas também somou algumas críticas. Qual a sua relação com seu público? Como você enxerga a reação das pessoas em relação aos seus quadrinhos? Felizmente, a maioria das reações das pessoas são positivas. Porém, eu sempre fui receptivo às críticas, desde que sejam feitas de maneira construtiva, respeitosa e também que sejam baseadas em argumentos coerentes e lógicos. Eu nunca aceitei foi deboche, molecagem, pois não traz nada de positivo. Por isso, para os críticos sarcásticos, a minha resposta é o silêncio completo. Eu não dou atenção nenhuma a esse tipo de crítico, que é destrutivo. Mas felizmente o meu público é composto por pessoas de bom senso e bem educadas. Os críticos mal educados, que são uma ínfima minoria, felizmente, quase sempre são pessoas que nunca leram e não conhecem meu trabalho e emitem opiniões baseadas em antipatia pessoal gratuita e muito achismo. Por isso eu não levo essas opiniões debochadas em consideração. O meu compromisso e consideração é com o público que consome meu trabalho. Isso é que é o importante para mim. A gente atravessou um período bem longo de pandemia e ainda vive com algumas restrições. Como esse cenário afetou a sua rotina de trabalho? O que você tem feito atualmente? Atualmente trouxe muitas mudanças. Eu aqui praticamente não saio de casa e nem do meu local de trabalho, especialmente depois de haver acontecido 2 mortes na família pela Covid-19, né? Um irmão de 50 anos faleceu e um primo de 79 anos. E por conta disso eu não pretendo me arriscar e nem fazer pouco caso da doença. Eu tomo todos os cuidados necessários. Inclusive para as tarefas que eu antes fazia pessoalmente, eu faço uso de entregadores que não pertençam aos grupos de risco da doença. Eu continuo trabalhando normalmente, vendendo as revistas normalmente, tendo contato com os leitores. E em questão da produção, eu estou fazendo uma série de quadrinhos ambientados nos anos 60 e 70. Inclusive esse material saiu agora pela editora Criativo. Eu também mantenho um título independente, nostálgicos, né, que é a Velta, Contos da Super Detetive, que está publicando antigas histórias da personagem, obedecendo a ordem cronológica correta desde a origem dela. Portanto, muito material e edições antigas esgotadas podem ser resgatadas nessa coleção mais nova. Até agora eu publiquei 8 números dessa coleção nostálgica. Você conquistou e conquista fãs por todo o Brasil e também ao redor do mundo. Quais são seus planos no mundo dos quadrinhos para o futuro? Tudo indica que o futuro vai ser de quadrinhos digitais, né? Provavelmente o quadrinho impresso vai se extinguir, né? Mas eu pretendo continuar publicando mesmo assim, né? Dentro desse estilo que me caracterizou durante quase 50 anos de atividade, né? Em 2023 agora são 50 anos. E fora dos quadrinhos, eu acho que a novidade vai ser que os meus personagens podem aparecer em filmes e séries de TV. Eu já assinei contrato com uma empresa produtora de filmes que pretende, em até 2 anos, iniciar a produção de uma série protagonizada pela Velta. E há planos também de uma série com o desconhecido Homem de Preto. Enfim, deverão vir boas novidades nos próximos anos à frente. Você é considerado um dos maiores nomes dos quadrinhos brasileiros e possui uma vasta experiência
Isso aí é inegável. O que você diria ou que mensagem deixaria para quem pensa iniciar nesse ramo? Muito grato por mais esse elogio. Eu acho que sou apenas um cara que se deleita fazendo aquilo que gosta e talvez esse prazer em produzir tenha sido muito bem assimilado pelos leitores, se refletindo no conceito que fazem a meu respeito. Bom, quanto aos novos artistas que anseiam serem quadrinistas, que saibam que é uma profissão espinhosa, pouco valorizada e muito cobrada. Porém, criar e produzir é desafiante, prazeroso e divertido. Para quem gosta de uma boa briga contra vilões poderosos, é um prato cheio e suas vidas serão muito movimentadas, com vitórias pequenas, mas com grandes comemorações. Não desistam se é essa a profissão que almejam. O pior dos arrependimentos é o de não tentar atingir seus objetivos. Bom, por fim, Marcelo, eu agradeço a você por mais essa chance de falar com o público e de discorrer sobre aquilo que eu gosto de fazer, que é o meu trabalho. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Emi, mais uma vez eu quero te agradecer por participar do RCN Entrevista. Desejamos a você muito sucesso e que venha mais e mais e mais e mais Veltas para nossa galeria de personagens. Um abração. O RCN Entrevista volta já.